Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast por aqui. Hoje nós falaremos sobre inovação na advocacia de uma maneira completamente diferente. Não temos aqui um advogado, ou melhor, temos, você vai descobrir aqui ao longo do episódio, vamos ver se você descobre aqui ao longo do episódio. Nós vamos falar aqui com um cara que é especialista, vem do universo de startup, mas é um empreendedor de carteirinha. A gente vai falar com o Daniel Ikenaga, tá correta a pronúncia? Correto. Ok. O Daniel é um cara que eu definiria ele como data science, ele vai explicar o que é um data sciencer. Dá pra dizer data sciencer, não? Não, é data scientist, né? A área é data science, mas a pessoa em si é data scientist. Data science, ok, perfeito. Ele vem da área de inovação, é um dos fundadores da Jupyter, que se você não conhece a Jupyter, daqui a pouco ele vai explicar. Até vou pedir para você dar um contexto daqui a pouco, Daniel, dos números da Jupyter, que são impressionantes, os big numbers da Jupyter são muito legais. E hoje ele tem uma Legal Tech, que é um dos principais motivos de a gente ter chamado ele, que é chamado Família Pro. Ele trabalha com a estruturação de holdings familiares. E o Daniel vai contar um pouquinho sobre como inovar, né? Trazer um pensamento completamente diferente do advogado tradicional, enfim, como traz toda a expertise de startups, do universo de empreendedores para dentro de um escritório. Então é uma provocação que eu vou fazer para ele o tempo todo. Como é que o advogado inova de maneira descomplicada, né? sem muitas frescuras e coloca de alguma forma essa inovação a serviço do cliente e faz com que o escritório cresça. Então, primeiro, Daniel, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por topar o desafio aqui de falar com a gente. Muito obrigado para todo mundo aí. Legal. Daniel, dá um contexto primeiro, cara, para o pessoal entender um pouquinho. Eu nem pontuei, porque a tua bio, eu sei que ela é grande, tem bastante passagens, mas você já falou dos bastidores, um negócio que me chamou a atenção, que é a questão das 18 startups. 18 startups que foi do Jupyter. Então, se você puder contar um pouquinho do Jupyter, os números e um pouquinho o que é o Jupyter, para quem não conhece, e essa passagem até chegar no Família Pro, para a gente falar de inovação na advocacia. Então, vamos começar pelo Jupyter. Jupyter é uma lançadora de startups, então é Find, Fund and Launch, ou seja, ele encontra startups, né? Ele financia startups e ele lança as startups. Né? Então, no Brasil, a gente gestiona o Founder Institute, então permitiu para a gente poder criar um mecanismo para lançamento de startups, né, de encontrar muitos startups. No ano de 2019, foram 300 startups graduadas pelo Founder Institute, ou seja, a gente estava com uma estrutura de funil, que é essa parte mais importante para o mercado de investimento. Né? Como que eu seleciono startups? Então, você tem 3.000, 4.000 startups sendo lançadas por ano, mas o investidor ele tem um problema de seleção nisso aqui. Né? Então, a ideia do Jupyter é criar essa estrutura de funil para conseguir fazer os lançamentos. Né? Legal. E lá eu trabalhava na área de, tanto na parte de tecnologia, eu era responsável pela parte de tecnologia e a parte de operações da empresa. Né? Aí eu tinha um outro sócio que era responsável dos investimentos e o outro sócio que coordenava o Founder Institute no Brasil. Legal. A gente se dividia. Sobre a Jupyter, eu entrando no site, assim, para quem não quiser saber um pouco mais, jupyter.co, né? Sem o com ali, sem o M do .com. Tem números ali que, só para o pessoal ter uma noção, até investidores em órbita, mais de 1.094 investidores em órbita, 1.954 startups em órbita e mais de 64 milhões, né, investidos. O que você pode passar assim que talvez se conecte com a advocacia ou não, pode ser algo paralelo, que é o teu principal aprendizado, o Jupyter que você trouxe até aqui, desde o processo de seleção. O maior aprendizado que eu tive, e aí junto com o Domínio Inovativo e outros programas, foi acompanhar toda a ideação ou lançamento de startups através de mentorias. Né? Então, eu oferecia office hours, né? Tempos que você se dispõe de forma gratuita a atender startups para entender o que eles estão se propondo e pedindo conselhos ou qual que é a visão que a gente pode dar de forma diferente. Então, a mentoria é um processo no ecossistema de startups, né? O ecossistema de inovação é gratuito, né? E você colabora com uma ideia, né? Os 5 centavos que pode dar para aquela startup, né? Cara, isso traduzindo para o mercado jurídico é o famoso conselho do próprio advogado iniciando, às vezes, pegando um conselho de um advogado, né, mais experiente. Fala, olha, quero atacar essa causa, quero atuar nessa área do direito. Cara, estou pensando em ir por esse caminho. Me conta se faz sentido, o que você acha disso, né? Basicamente isso, né? Mas no mercado de startup, no mercado de empreendedores, parece que isso está mais convencionado, né? A gente tem menos medo de dar um conselho. Ele é fundamental, porque assim, a construção do ecossistema em si, ela se baseia nas trocas, nas doações que as pessoas fazem. Né? Uhum. Então, quando o investidor está olhando para a tua startup, muitas vezes ele te dá um feedback. Por que ele não gostou disso? Né? Ou porque ele gostou e ele acha que ele precisa pensar de alguma forma diferente. Outras pessoas, programas de aceleração,
incubadoras, eles também têm programas desenvolvidos para fazer esse matchmaking entre pessoas que têm experiência naquele quesito, investidores ou Perfeito. Profissionais, e as startups que estão lá tentando alinhar dentro do mercado. Quanto vale um conselho desse, né? Porque já conhece o mercado, né? Vale muito, né? Antes da gente passar para as próximas, para seguir na tua jornada, é uma pergunta que eu acho que é fundamental para o advogado que nos acompanha. Fala assim, é muito comum, a gente já tratou isso algumas vezes aqui com advogados, empresas, escritórios grandes inclusive, sobre o atendimento da advocacia para startups. Problemas mais comuns que eles trazem. Os caras não têm grana, né, para pagar o escritório, aquilo que o escritório deveria, de fato, cobrar deles, principalmente escritórios maiores, né? E ele sempre fica naquela, mas será que vai dar certo essa startup? Porque se eu achar que ela vai dar certo, eu fico com um pedacinho dela, entro num vesting aqui, né, um percentualzinho, né, das cotas da startup e ganho lá na frente. Então, cara, esse dilema de entrar no universo de startups, eu já vi de vários escritórios grandes. Então, no final, né, no frigir dos ovos, muitos acabam ficando de fora, porque não sabem como encontrar uma forma de atuar de maneira inteligente. Então, eu queria fazer uma pergunta para ti, para a gente aproveitar o ensejo da tua experiência. Qual seria a dica principal para o advogado que está entrando que quer atender startups e que percebe essa dor, né, da startup que tem dinheiro, da startup que não tem dinheiro, para que ele entre, o que ele pode resolver que seria mais latente, uma coisa mais expressiva, e como ele faria essa escolha, assim, na tua percepção do melhor negócio? Eu acho que o advogado ele não pode sair do business dele, né? Ele tem que cobrar. Né? Eu acho que essa ideia de troca por equity é ruim para o advogado e é ruim para a startup. Tá? É ruim para os dois. Porque quando a startup vai mais precisar do advogado no processo de fechamento, né, e problemas, cara, o advogado já não tem mais retorno, né, daquilo que ele esperava. Faz sentido. Né? Para a startup, o cap table dela, a estrutura de sociedade, ela é muito importante. Então, querer negociar 2%, 3%, se é uma startup para crescer, é uma startup de funding, de venture capital, cara, esses 3% pesam. Pra caramba. Então, aquilo pode representar lá milhões e tal, e não vai fazer sentido. Não é que a startup não possa dar isso aqui, né? Mas os investidores não vão gostar desse cap table que está lá com um lastro diferente. Tipo, o escritório vira meio que aquele peso morto depois naquele cap table ali. Ele não entrou com dinheiro, não está entrando com trabalho de forma efetiva, né? É um smart, mas não é um money, fica uma coisa meio... fica uma construção ruim, né? Tá. E você tem outro ponto que é o seguinte, eu acho que dá para se pensar, muitas vezes, com startup, você realmente abaixar o preço como advogado para atender ao longo do tempo de vida dessa startup. Tá. Porque se o troço desse... Porque assim, boa parte dos contratos são padrões, não tem muita novidade, né? Então, todo contrato de investimento ele está baseado lá na indústria americana de investimento. Construção da estrutura societária, cap table, como que vai transferir o dinheiro, como que vai ser feito isso, né? Brad Feld, Venture Deals. É um livro, compra, lê, e é isso que não muda. Né? Animal. O advogado não pode esperar que ele vai defender a startup da melhor forma possível se a startup está indo para o caminho certo. O caminho certo é o quê? Imagina que você, como fundador, você tem 100% da startup, aí você vai vender tua participação de 25% da startup para um fundo. Uhum. E a primeira coisa, o primeiro artigo que o fundo vai colocar no teu contrato é você tem 0% agora porque você vai ser compra e veste. Como advogado, você olha e fala assim, cara, você perdeu a mão da tua empresa. Você está completamente refém. Não assine. Não assine. E, na verdade, o melhor caminho é para esse cara assinar. Né? Então, qual que é o grande problema? Muitas vezes o advogado entender em qual caminho de investimento ele está indo. Tá. Claro que se ele pegar um investidor ruim e ir nessa lógica aqui, ele está morto. Se ele pegar um investidor de corporate venture capital, tem um monte de problema que tem que saber resolver. São caminhos diferentes. Mas o melhor caminho de startup, que é o venture capital, aí é muito... não tem muito trabalho, porque, no sentido que você não vai ficar discutindo... Não dá para discutir, não dá para brigar ali, né? Você não muda o contrato. Padrões de mercado, né? É o padrão de mercado. Perfeito, né? Perfeito. O problema todo é o pessoal que não é do mercado de investimento de fato, né? Tem vários fundos grandes assim, né? Mas eles não são exatamente do mercado, é o mesmo modelo de indústria. E esse sim, o advogado precisa ter uma atuação mais
mais alinhada. Você é um cara elegante para dizer assim, né? Talvez eu aqui possa fazer o papel do mais deselegante, no sentido de dizer assim, não se traz a advocacia da forma como ela é para dentro do universo de startup. Não se traz, não faça isso. Não faça isso. Se essa for a tua premissa, puta, não entre no jogo, porque o jogo é um pouquinho diferente. Né? É o pior dos mundos, né? Perfeito. Então, bem legal. O advogado que não entende exatamente daquele modelo de contrato legal. E vai ficar lá trocando... Questionando cláusula. Cara, aí você vai... Vamos supor, você vai levantar $1 milhão. Cara, o advogado da outra parte dos fundos de investimento, se for sério, cara, vai ter ou os melhores advogados do Brasil ou os melhores advogados americanos. Fato. Nessa brincadeira aqui vai dar $250 mil. Já foi 1/4 do custo da rodada de investimento pagando o advogado dos investidores. Faz todo sentido. Então você paga o teu advogado como startup e paga o advogado do fundo de investimento. Além do tempo que eles podem matar o negócio, né? E além do tempo. Né? Porque 6 meses é um tempo mínimo, médio. Eu acho que se tem uma outra coisa que é pior além do que o tempo. É o estresse com o investidor. Verdade. Verdade. E quando o investidor fica... Por que eu vou ficar brigando para fazer isso aqui? Não faço. É um aprendizado rápido. E ele chuta. Que você vai dar risada, mas assim, é bem comum, acho que vale a pena a gente bater nisso, até para o advogado que nos acompanha aqui, né, que é a sua maioria. A gente começou um negócio uma vez, a gente começou achando que estava no MVP, isso faz uns 3 anos mais ou menos, começou um negócio ainda no mercado jurídico e logo foi fazer o contrato, fazer, sabe, todo esse debate. A gente gastou mais ou menos entre idas e vindas, colocando advogado na mesa, gastando, pagando para advogados, inclusive amigos nossos, que muito bons advogados, eles não tinham nenhuma culpa nisso. Mas onde é que estava o erro nisso? Cara, o negócio começou depois que a gente desenhou o contrato e ele ficou naquele formato, o famoso MVP que você vai mudando pra caramba, sei lá, 2 meses, 3 meses, a gente já viu que, nossa, nada a ver, demos um tiro errado. E o contrato todo, aqueles 2 meses que se passaram, perdeu-se completamente a sua necessidade, a sua essência. Porque já não estávamos mais fazendo nada daquilo que estava previsto no contrato. Exato. Aí, em tese, os caras tendo que voltar, refazer o contrato. Olha o gasto de tempo, grana, energia, sabe? E até a própria relação, quando começamos, ela ficou um pouquinho mais crítica, porque nós tratamos assuntos que não eram necessários tratar na frente, porque o negócio não tinha dado certo ainda. Nós estávamos todos com a cabeça de que não, vai funcionar e tal. Mesmo com a cabeça de startupeiro, a gente erra em coisas comuns, né? Você imagina o seguinte, possivelmente, todo dia você vai pensar uma coisa diferente para aprimorar. Fato. E se você quer negociar exatamente, eu quero contratar o desenvolvedor, eu quero que ele faça isso. Aí eu vou definir os OKRs para fazer o vesting dele. Né? Para quem não sabe, vesting é o controle de participação das cotas que ele vai ter dentro da empresa depois. Então ele vai ser um sócio ou vai ser um funcionário que vai ter uma participação na empresa. Uma referência legal para tipo da XP, né? O modelo de partnership da XP, né? Mais ou menos isso, né? Tipo, o cara vai trabalhando, daqui a pouco eu te dou um pedacinho da empresa se você se comportar bem, mandar super bem, entregar os resultados, né? Bem legal. Só que assim, na XP é mais fácil. Eu já tinha uma estrutura toda montada. Faz sentido. O resultado é o objetivo. Quanto de dinheiro entrou? Cara, numa startup, se eu falo assim, não, você tem que desenvolver uma estrutura que é em blockchain. E de repente você fala, putz, não vou fazer em blockchain. E aí? O teu contrato já está vigendo. Né? Você já está com uma estrutura montada para definir que tem que entregar aquilo. E aí você vai fazer o quê? Vai ter que renegociar isso aqui. Então você perde tempo fazendo um contrato, fazendo definições que em uma semana, 1 mês ou 6 meses vai mudar completamente de ideia. Faz todo sentido. É muito legal o pessoal discutir OKR, discutir regras de como que eu posso parametrizar aquilo que você vai trabalhar. Só que startup, ela está num processo inicial que você não tem parâmetro nenhum. É a mesma coisa que eu já discuti isso várias vezes, né? Você está levantando 1 milhão por 25%, então a tua startup tem um valuation de 4 milhões. É isso? Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Tá? Por quê? Porque você está levantando na fase inicial. O que você está pegando desse 1 milhão é empréstimo. O cara vai te emprestar na fiança do tipo, eu acho que você dá conta, eu acho que o mercado é legal, eu acho que, assim, com mais erros que você possa fazer, deve dar meia boca certo e esse negócio funciona, ainda que vai ser aos trancos e barrancos e tal, ele vai lá investir. Mas ele não está investindo 1 milhão porque a tua empresa vale 4. Até porque ela não vai acabar no 4, né? Não vai acabar, mas acabar no 4 é certo, né? Chega em 4, acabou, vende, tchau. Quando você está no começo da startup, ou seja, seed, né? E mesmo série A, série B, você não tem claramente um valuation.
Que esse é outro ponto que o pessoal da administração erra muito. Ele, não, o EBITDA tanto, né? Ele começa a querer mecanizar e dizer, não, tua startup vale 150 mil, porque o que você fez de software que foi desenvolvido foi 17 horas de trabalho, não sei o quê. Tipo, cara, não dá, né? É muito feeling do mercado, e por isso que é uma questão muito difícil, às vezes, para quem tem uma estrutura mais ortodoxa. Tá? Então, se você pensa no contrato, nas estruturas do direito, que é toda uma parte legal, cara, não funciona, porque é muito mais no boca a boca de confiança nas estruturas, tipo, cara, vamos tentar resolver. Essa parte é mais importante. Não vamos ficar na disputa, vamos tentar resolver isso aqui. Sim. Era a tua parte para fazer e você não fez? Cara, beleza. Cara, eu não vou ficar brigando com você, eu vou lá e faço. Sim. Vamos fazer. Sim. Cara, se der certo, depois você vai ter mais um monte de problema para resolver. Com certeza. Esse não é um detalhe mais importante nessa fase do jogo, né? Não é. Ainda, porque, ficou muito convidativo aqui o assunto, para a gente tentar dar um desfecho de startup, no sentido da escolha. Eu sei que é uma pergunta de $1 milhão e ela tem um grande depende, né? Mas só para o advogado, a principal dica, assim, que você diria, já que a gente entrou nesse ponto, né? Na hora da escolha da startup, assim, sabe? Porque você trouxe até de bastidores, tipo, um pouco do timing de mercado, um pouco de, às vezes, timing do fundador e tal. O que você diria que é o principal ponto? Você senta para analisar uma startup, o que você olharia se você fosse um advogado? Primeiro ponto é qual é o tamanho do mercado. Tá. E vamos entender, mercado beleza, eu vendo copo, né? Se eu for vender copo no Brasil, tem 200 milhões de pessoas, talvez cada um tenha 2 copos, então eu vou vender 400 milhões de copos. Boa. Se eu for vender um copo por R$1, né, eu tenho 400 milhões de faturamento e atingindo todo o market share. Não tem lógica. Né? Isso aqui não vira uma startup. Então, quando você está pensando na startup, você tem que olhar o tamanho do mercado. Eu quero desenvolver esse SaaS, esse negócio, para empresas de médicos especialistas no dedão do pé direito. Cara, você também não tem mercado. Boa. Né? Beleza, o equipamento é muito caro e resolve o problema. Sim. Cara, legal, mas não é uma startup. Legal. Né? Legal. Esse eu diria que é uma grande falha de todo mundo quando está pensando. Subestima-se demais, né? Isso, né? Ele olha para o negócio, não, eu tenho tecnologia, então sou uma startup. Cara, tenta entender que bicho que você é. Né? Você pode ser uma puta de uma boa empresa. Né? Só que não é uma startup, porque são bichos completamente diferentes. Faz sentido. Startup é um processo mais louco e fuzzy de... Pode ser um bom negócio. Pode ser um bom negócio. Né? E, cara, pode ser... tradicional, que dá mais dinheiro que startup, às vezes. Exatamente. Né? E não impede isso. Né? Com certeza. Então, olhar o tamanho do negócio é fundamental, né? Sim. Por exemplo, vamos pegar lá o Elon Musk montando a SpaceX. Cara, você não faz MVP de foguete. Você faz um puta num projeto de foguete. Né? Verdade. Ele até conta, né, acho que, não sei se era um livro, não lembro, eu vi muita coisa dele, mas ele tinha mais grana para soltar mais um só, né? Na época lá dos foguetes, né? Falou, putz, só mais um. Depois de ter soltado 2, que eu acho que ele já tinha gastado, não lembro. Ele perdeu 3, né? Deu 3, era um troço maluco. E aí, o último, cara, aquele cara é fora da curva, né? Então, aí ele postou toda a grana e deu certo o último. Malucaço, né? Aí, conectando um pouquinho disso, Daniel, para a gente tentar entrar um pouco mais até da inovação, que a gente já está falando de inovação, né? Obviamente que a gente está falando de vários assuntos interessantes aqui para advogado, mas você passou por várias startups e começou a construir, então, um negócio do universo jurídico, que é um negócio que é mais comum você encontrar um advogado, certo? Fazendo uma startup, chama de startup, Família Pro? Você se posiciona como startup? É uma startup. É uma startup, ok. Eu ia até começar pedindo para você dar um contexto do porquê que o Família Pro, e aí explicar o que é a proposta de valor do Família Pro, por que você pode considerar uma startup e por que um escritório tradicional não. Porque daí isso ficaria muito óbvio para a gente fazer esse comparativo, né? Que encaixa a inovação nesse assunto. Então, a principal questão é como eu consigo desenvolver processos e a partir desses processos eu consigo criar mecanismos que facilitem a construção no caso da hold familiar, né, mas poderia ser qualquer tipo de atividade, e que eu possa escalar a quantidade de clientes pela quantidade de clientes que vier. Né? Então, para um advogado fazer uma hold familiar, talvez isso aqui vai levar o tempo dele.
O tempo dele, no mês, é 720 horas, se ele não dormir. Não vai conseguir fazer isso. Então, isso aqui ele não vai conseguir escalar. Ele vai precisar desdobrar isso aqui em mais pessoas. Você vai arrumar sócio, né? Então, ele vai crescer de formas diferentes, né? O que a gente fez foi fatiar o processo inteiro, que eu consigo escalar em cada um dos pedaços. Eu não preciso ter o mesmo que muitos advogados constroem holds familiares. Ele resolve várias das pontas. Ele é muito bom. Ele resolve várias das pontas. O que eu estou fazendo é distribuindo as especialidades que o advogado tem entre grupos de time. Né? Tá, legal. E onde aquilo que dá mais trabalho, né, a gente desenvolveu tecnologia para resolver. Aquilo que não pode errar, o time não pode errar, a gente vai desenvolvendo tecnologia. Dá um exemplo aí. Por exemplo, a questão, quando a gente está atendendo um cliente, a gente calcula para o cliente o custo do inventário, o custo da holding, e quanto que eu já te dou o orçamento de quanto que eu vou cobrar para ele na hora que eu estou fazendo a reunião com ele. Animal isso. Né? O advogado, ele vai pegar... ferramenta de venda, né? Exatamente. Ferramenta de venda. A gente está indo em vários elementos de compreensão do interesse do cliente para eu conseguir fazer a conversão de venda. Né? E o advogado, o que às vezes ele tem à disposição? Ele vai pedir um monte de documento, né? E essas informações aqui, que são com certeza importantes, ele vai ter que montar lá a tabela do Excel, ficar preenchendo, né? Fazer uma estimativa se vale a pena para ele fazer isso ou não. Então a gente calcula isso aqui antes. A gente está calculando isso aqui por trás no atendimento. Perfeito. Né? Então quando o nosso time de vendas é de advogados, né? A gente não está fugindo de alguns elementos de responsabilidade no processo. Só que o advogado, o que ele está fazendo? Ele está imputando os dados, fez a apresentação explicando o que é uma holding familiar, como que isso aqui constitui, como que isso aqui pode ajudar, quais são os elementos que tangibilizam de favorecimento à redução de imposto, né? De herança, imposto de locação, ganhos de capital em venda, né? E ao mesmo tempo já entrega para o cliente, na própria apresentação, o resultado disso aqui. E ao mesmo tempo já envia para o e-mail do cliente a nossa proposta comercial para ele. Cara, mesmo você falado, né, me corrija se eu estiver errado aqui, né, mas me pareceu o seguinte, né, traçando aqui a questão da inovação dentro do mercado de holding, enfim, e outros serviços que estão atrelados, parece assim que a gente consegue fazer uma separação tentando simplificar, né? A parte administrativa, a barra jurídica, eu nem sei se dá para colocar o administrativo junto, mas a barra jurídica ali que você bem pontuou, tem um advogado falando sobre aquilo, é o core do advogado e ponto. Todas as outras questões que você separou ali em caixinhas, né? Principalmente Exatamente. A questão financeira, tira do colo do advogado. Exatamente. Né? Que é principalmente o cálculo. Exatamente. Então, simplificando, falou, cara, bota inovação nisso aqui e deixa a parte jurídica. Talvez não tenha como inovar tanto nas questões que permeiam o direito em si, né? O que tá, se der isso aqui, o que acontece? Se for por esse caminho, né? E o que acontece? Aqui não dá para inovar tanto, mas o que dá para inovar para caramba é na parte financeira. Não sei se fez sentido a minha ideia. Exatamente assim. É o que eu falo assim, qual que é o problema do advogado fazendo a holding familiar, o processo de sucessão, tudo junto, com ele sozinho, né? Cara, você vai ter briga entre família. Você vai ter briga dentro da família. Cara, advogado é o melhor terapeuta para tentar alinhar os interesses de todo mundo? Não. Então, quando a gente tiver esse momento de desenvolvimento da empresa, para atender o processo da sucessão, a gente vai ter um terapeuta especializado nas questões de direito da família, olhando de como que eu converso com as famílias, as pessoas. Não gasta a energia do advogado resolvendo isso, daquele principal advogado. Sim. Perfeito. Bem bacana. Essa é aquela coisa. Quando você começa a desmontar em caixinhas e entender, você está pegando um Porsche para dar a volta na quadra para comprar pão. Entendeu? Faz sentido. Faz sentido pra caramba. Não é o ponto mais importante. Mas tem uma pessoa que vai fazer a volta na quadra melhor do que o Porsche, porque você não vai ter risco, né? Sim. E, cara, deixa o Porsche fazendo a outra atividade que ele tem que fazer. Né? Fazer uma pergunta aqui pra gente, nessa parte aí da inovação, o que você diria que são as caixinhas fundamentais para início, assim? Tipo, por exemplo, tentar simplificar aqui e fazer com que a minha pergunta faça sentido. Tem o advogado, né? O advogado que nos acompanha já atua em hold, ou define que, agora eu vou começar nesse segmento, vamos especializar.
Qual que é a outra caixinha fundamental? Né? Seria um estatístico, seria um matemático, seria um cara que vem do mercado financeiro, né? Que atua com gestão. Seria fundamental para começar. Veja, para o advogado fazer holdings familiares, ele precisa ter um contador como dupla. Tá. Porque não adianta... A ideia é que assim, você monta uma holding familiar, e a holding familiar no fundo é uma PJ que está sendo montada. Quem é que vai fazer a contabilidade da PJ? Tem várias questões importantíssimas de como você registra o imóvel na estrutura contábil, que se não tiver um bom diálogo entre o contador e o advogado, e ambos entenderem exatamente o que está fazendo, ao invés de você economizar, você vai estar pagando 10 vezes mais imposto. Cada um vai puxar para um lado e você no final vai ficar que nem uma barata tonta. Você simplesmente pode cair em quase 40% a mais desculpa, 40% do lucro, né, num processo de venda. Faz sentido. Por não estar alinhada, né? Porque não está alinhado. A tese tem que ser a mesma, né? Isso. Advogado e contador sentam e falam, nossa tese é essa, acreditamos nisso aqui, esse é o caminho, ok, então vamos fazer juntos. Você tem muito advogado que fez contabilidade e muito contador que fez advocacia para pensar nesses processos, porque ele é um bom casamento, o advogado com o contador. Então... Mas com essas duas caixinhas eu já consigo... Com essas duas caixinhas você já começa a ter condições, né, de time para poder operacionalizar. Né? Não vai escalar. Mas quando o advogado desenvolve uma holding familiar, ele não está cobrando barato. Né? Ele está cobrando um valor que é significativo. Né? Perfeito. Ele pode também, a partir dele, ele pode escolher clientes melhores. Legal. Então, um colega lá fala, cara... holding tem que ser acima de 150. O preço é esse, né? Cobrar acima de 150 mil para valer a pena. Porque ou é melhor você fazer uma de 150 ou 10 de 15. Né? Sim, perfeito. Legal. Até conectando com isso, a segunda etapa aqui, que eu vou fazer um corte para quem nos acompanha, inclusive para falar especificamente sobre atuação em holding, né? Eu vou te fazer bastante perguntas sobre isso para extrair o que você puder comentar, né, da tua expertise, que eu sei que você vem no mercado de startup, então um startupeiro raiz, ele conta, ele não tem medo de contar, porque ele sabe que, né, diferente do mercado da advocacia, se fosse fácil todo mundo faria. Né? Então ele acaba contando. Então, eu estou tranquilo em te perguntar e você nos conta o que você puder. Primeiro eu queria te dar um contexto, né, falar sobre atuação em holding na advocacia. Então, o advogado que, entendi, ok, mas o cara não aprende na faculdade, mas nunca passa nem perto. Talvez na matéria família, de família ali, ele pense um pouquinho em sucessão e tal, mas não entra naquilo que é a dor do mercado mesmo, aquilo que o cliente quer saber, que você resolva, né? Aí o que eu queria começar te perguntando, assim, tá? Para a gente começar meio do final ali, né? Quando é que o cliente compra uma holding? Quando é que é o momento em que você está vendendo a holding, na tua percepção, que o cliente compra? O que ele vê de valor? É a diferença do que ele vai economizar? O que faz ele comprar de fato para a gente começar a destrinchar sobre a atuação em si? Muito depende, às vezes, da idade. Né? Então, você tem um cliente que vai comprar pelo valor, né? E isso vai ser, eu diria, talvez a maior parte do público. Então, você precisa conseguir ter clareza de expressar para ele quanto que vai custar o inventário, quanto que ele vai economizar. Isso é um momento do cliente? É um dos pontos chaves do cliente. Tá. Né? O outro ponto, às vezes o cliente ele é mais velho. Cara, ele está muito preocupado com a morte dele agora, iminente, ele já quer resolver as coisas, que é o que o pessoal chama assim, do luto limpo. Né? Ele quer morrer tranquilo. Sim. Ele quer que vá para o filho dele, claro, né? Esteja resolvido. Né? Aí ele tem aquele filho fora do casamento, que também quer que está resolvido, mas ele não contou para a família. Não quer deixar nenhuma amarra. Não quer deixar nenhuma amarra. Então, deixa as mãos do advogado para, olha, no caso do meu filho fora do casamento, eu preciso também dar essa amparagem, né? Esse amparo essa pessoa. Né? Tá. Então, tem várias coisas que, às vezes, o advogado vai encontrar que a família não sabe. Né? É a mesma coisa do testamento cerrado. Né? Por que o pessoal faz testamento cerrado? Para quem não sabe, o testamento cerrado é aquele testamento que é feito fechado, está dentro do envelope, né? E só vai abrir o envelope na hora da morte. Eu não conhecia por esse nome, que legal. Testamento cerrado. Então, na hora que o cara morreu, vai descobrir que, olha, tem um filho fora do casamento, não sei o quê, tem mais dinheiro, tal, que eu escondi da esposa, entendeu? Sim. Tipo filme, assim. Ou ele cria uma bomba, né? Sim. Eu quero deixar 75% da minha fortuna pro meu filho e a minha filha vai ficar com 25%. Sim. Ferrou, né? Ele cria uma bomba. Sim. Né?
E tem formas melhores de você lidar com isso, tentar resolver isso de forma em vida. E por isso que quando a gente separou a família Pro em várias caixinhas, vários segmentos operacionais, né, a sucessão ela não é um processo que acontece de um momento para o outro. Ela é um processo que acontece ao longo do tempo. Então, quando a gente atender o cliente ao longo do tempo, vai ter questões que, você precisa de mais tempo para resolver a sucessão. Né? Se você tem uma indústria, né, imagine, como é que você faz sucessão de uma indústria? Você tem um monte de problema para resolver. Isso pode ser visto como um bom negócio para o advogado, que ele vai atuar de maneira recorrente. Aí entra o consultivo ou a advocacia de partido, Isso. como a gente fala no mercado jurídico. Aí né? ele vai ter que ter um desenvolvimento mais acurado na parte de negócios, entender esses processos, mediação e outros arranjos que não é exatamente o métier do advogado. Né? Tá. Porque, embora o advogado entenda, né, ele não vivencia isso. São Eu acho coisas que comuns, o grande né? problema do advogado é que ele não tem a vivência do negócio. Faz todo sentido. E aí, de forma geral, né, tanto a parte da OAB, ela reivindica que não é um negócio, a advocacia, né, quanto muita coisa do mercado, você só vê pela questão da tangente de olhar, olha, não, tem que fazer o contrato assim. Perfeito. Cara, chega lá na hora, rasga o contrato, vamos tomar cerveja que a gente resolveu o problema. Faz sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta que antecede, daqui a pouco eu queria falar sobre a questão de precificação, que é uma grande dúvida dos advogados, né? Como é que eu agrego valor nisso? Como é que eu defino se eu vou cobrar 50, 30, 5 mil, já vi advogado cobrando, né? E advogado cobrando muito mais caro. Mas eu queria te entender um pouquinho na tua percepção, qual que é a linha do tempo que existe de uma holding, para ver se a gente consegue simplificar o processo. Então, supondo aqui, né? Me corrija se eu estiver errado, mas pegar uma grande indústria, já saiba que você vai ter em algum momento um arranjo, né, por exemplo, societário, que você sai da questão da holding, mas você analisa a indústria em si, se isso é uma linha do tempo, se faz parte da linha do tempo, e que momento que ele calcula, como é que ele calcula o tempo que ele vai levar, baseado no patrimônio que aquela pessoa que vai construir uma holding tem, é baseado no tamanho dos arranjos que ele ainda não sabe que vai enfrentar, como é que ele calcula, como é que ele descobre uma linha do tempo? Você ficou claro a minha pergunta? Sim, ficou. Como é que eles trincham esse bicho, né? Bem, na verdade, assim, acho que o maior problema para calcular esse tempo é o relacionamento entre as partes. Os irmãos estão alinhados, né, com o pai, com a mãe. Existe, vamos pegar a área de agro, né? Isso é às vezes comum. Você tem lá o cara, o agricultor, tem uma puta numa fazenda, tem uma operação gigantesca, pega 10 milhões de empréstimo para fazer lavoura, né, que está na pessoa física, essa loucura toda aqui, e os 3 filhos dele são dentistas. Quem é que vai cuidar se ele morrer? Sim. E aí aquele empréstimo de 10 milhões que está na pessoa física, se você não fizer a colheita da data certa, o que acontece? Você começa a girar, você vai girar uma bomba. Então, na questão, por exemplo, no caso do agricultor, esse processo que ele é muito mais temeroso do cuidado do negócio. Às vezes a indústria, óbvio que eu tenho vários problemas em cima, e principalmente o pessoal que começa só a tirar dinheiro e não fazer uma boa gestão. Né? Mas ali a bomba é de cara. Entendi. Né? Na indústria, você tem que, às vezes, o advogado ou o processo, ou a empresa que vai trabalhar com esse acompanhamento da sucessão, olhar para o... Vamos criar um conselho de administração da família e vamos criar um conselho de administração da empresa. Entendeu? Então, aqui segrega. Eu separo as coisas. Porque não é porque você é filho do cara que você vai ser o melhor diretor da empresa. Então, de repente, eu preciso que o conselho da família saia com um único voto. Deixa a briga familiar para se resolver lá. Não joga a briga familiar para dentro da empresa. Porque um é diretor de tal coisa, o outro é diretor de tal coisa, e aquela bomba fica. Tá? E quando você acompanha os relacionamentos de indústrias que vieram de famílias, se ela não resolver isso aqui, você está criando uma bola de neve de problemas grandes. Me parece que na linha do tempo aí existe uma primeira etapa para o advogado poder calcular, né? Porque talvez ele nem... Ele está pegando ali, né? Puta, eu vou passar uma proposta. O que você está falando muito me lembra arquitetura, assim, familiar, né? Fala, puta, como é que está o arranjo disso aqui, exatamente. Né? Já existe um
um acordo e tá muito tranquilo, como se ele pudesse, tipo, ligar para os filhos, né, que fazem parte daquele arranjo, entender que, olha, teu pai me falou, né, isso aqui para você, só fazendo aquela consulta prévia, como se estivesse contratando alguém, pegando referência, sabe? Isso tá certo ou não? Né? Como é que tá o acordo aqui entre os futuros sócios aqui dessa holding? Se aquilo não tiver certo, me parece que pelas tuas palavras, aquilo vai te dar um baita de um problema que você não consegue mensurar se você não investigar um pouquinho, né? Vai. Animal. Então, assim, você tem pessoas que já se especializam nesse processo de sucessão em indústrias. Né? A gente tem uma reunião semana que vem com uma empresa dessa, que é a GoNext. Né? Legal. Já trabalham como construir o conselho de assessoramento para a família. Só uma pontinha do iceberg ali, né? Ali só isso aí. Porque quando você vai fazer esse processo de transição, cara, é uma loucura, porque não necessariamente os herdeiros participaram do processo. Né? Eles não entendem porque aquele dinheiro chove na casa deles, né? Como é que é o trabalho que o pai fez. Claro. Ele só sabe que a comida está sempre à mesa, né? Mas como é que ela chega? Nossa, eu vou comprar um carro novo agora, né? Cara, ele não entende por que o pai era muquirana, né? De ser uma mão cerrada para poder fazer o troço funcionar. O advogado sentou na mesa ali, né? Tentando fazer um paralelo aqui. Primeiro ponto, tentar entender esse arranjo, como ele está uniforme, né? Quando ele está harmônico ali, porque senão você vai entrar numa bucha animal. Vai. E nessa sequência dessa linha do tempo, qual que é o próximo desafio que é bem expressivo, que o advogado pouco sabe disso? Boa pergunta. Eu tenho um insight aqui que eu queria te perguntar, que se chega em algum momento, quando você dá uma pensada aí, porque eu te peguei de surpresa aqui mesmo, e o podcast é assim mesmo. Eu penso que o segundo ou terceiro momento, em algum momento, vem o patrimônio, o tamanho da grana, sabe? Tipo, porque ali você vai ter várias situações, várias questões ali no patrimônio, supondo que eu tenho, e aí entra, né? Supondo, eu tenho uma empresa aqui que representa a maior parte do patrimônio dele, porque ela tem uma empresa tradicional, e nessa empresa eu tenho 10 sócios. Cara, aquilo ali é uma bucha completamente separada, né? Para se resolver, você vai ter que trabalhar ela, e tem coisas mais simples. Então, veja assim, qual que é a ideia, o conceito da holding? Holding é uma empresa que controla outra empresa, né? E essa ideia, ela ajuda você a resolver problemas familiares muito grandes. Então, quando você tem uma empresa com 10 sócios, a probabilidade de alguém deles morrer e essas cotas, esse processo entrar em inventário, entrar em discussão, né? Por exemplo, você tem empresas que o patriarca morreu, não tinha nenhum processo, vai entrar no inventário, a tomada de decisão durante o período de inventário, o inventariante não pode tomar decisões diferentes, muito grandes, daquilo que é a manutenção da empresa. E de repente, cara, 10 anos não ter uma tomada de nenhuma decisão, aquela empresa vai ruir. Cara, você vê que um arranjo jurídico pode matar o negócio. A falta de arranjo né? Jurídico pode matar o negócio. Exatamente. Né? Então você tem que pensar nas estruturas de como que você comporta isso aqui. E essa é a parte difícil. Né? Como, no processo do advogado, ele vai ter que ser um processo de mediador. Né? Porque o cara, às vezes, não quer abrir mão de ele controlar. Mas ele tem que montar um modelo de transição para que seja suave esse processo. Para que aquela herança, aquela indústria, ela dá continuidade. Né? Porque quando o cara monta uma indústria, né, eu acompanhei isso porque eu trabalhei numa indústria familiar, você é o cara que suou a camisa quando tinha 0 funcionário. Você viu o troço está com 100 funcionários. Né? Você tem uma operação que vai lá 4, 5 milhões por mês de faturamento, acontece. Né? E boa parte das decisões, elas não estão anotadas em algum lugar. A decisão é tua de cabeça. E você não tem um processo para resolver isso. E aí quando o caso, se você não fizer uma transição mais suave com os entes familiares nesse processo, ou seja, que o teu herdeiro queira realmente assumir a indústria, né? Porque pode ser que não queira, né? No caso dos dentistas lá, né? Na área agro, você precisa construir os processos internos, os processos jurídicos e a mesma coisa da LGPD. Não adianta eu fazer um contrato da LGPD se não mudar todo o processo de tecnologia. Né? Eu preciso mudar os processos internos. Né? Isso que pode levar muito tempo. Então, às vezes o advogado que não tem experiência, não acompanhou como que isso se sucede numa empresa, né? Ele nem sabe o tamanho da bucha que ele está entrando. Exatamente. Né? Ele não entende o resultado que precisa ser dado. Porque o resultado não é um contrato. Né?
Esse é um problema do muito pessoal da área do direito que olha, eu quero fazer um contrato com você. Cara, não precisa. Parece que o contrato é o fim, né? Mas o contrato ele é só uma parte do meio ali, né? O contrato é uma parte para resolver quando há um conflito. Sim. Né? Mas, assim, não necessariamente é a melhor forma de resolver o conflito. Sim, com certeza. Pensando numa situação grande, né? Parece uma condição, uma situação uma oportunidade. Às vezes aquilo vamos colocar aqui, se parece uma oportunidade, mas pode virar um bicho de 7 cabeças para o advogado se ele não souber descascar aquela laranja ali, porque o bicho pode pegar. E nessa linha que você está trazendo, que eu tô achando top, que você está trazendo várias problemáticas e ao mesmo tempo passando o conhecimento sobre o assunto, como é que se calcula o preço? Que é um grande dilema. Você calcula o preço pelas horas trabalhadas, pelo tamanho do patrimônio? Na estrutura da OAB, né, você tem lá os honorários do inventário, né, tabelado em 5% e 10% se houve necessidade de judicializar o processo. Né? Então ali ele já tem um parâmetro que 5% sobre o patrimônio total, né, faz sentido. Né? O pessoal de holding tem trabalhado com 2 a 5% sobre o valor do patrimônio também. Porque, né, eu estou economizando o TCMD, mas a minha parte eu posso manter essa questão dos honorários. Né? Família Pro a gente entende diferente. Eu estou cobrando um serviço que não está baseado no valor de quanto você tem do imóvel. Não importa se é um imóvel que eu tenho um contrato, um processo, né, a gente tem não está especulando sobre o valor patrimonial para resolver aquilo. E sim sobre a complexidade do problema para resolver aquilo. Muda completamente. Muda completamente. Então, dependendo da quantidade de, sei lá, é o herdeiro, né, morreu e não deixou, vai para o inventário, vai estar pepino. Você vê quem está falando uma parte antecipada aqui de construir a holding, né? Isso, ainda em vida, holding, né? Você tem 10 imóveis, eu tenho um valor já definido sobre o valor dos imóveis, de cada um dos imóveis. Né? Se teu imóvel fica no Batel, fica no bairro alto, essa não é o meu problema. Faz sentido. Então, o cálculo de vocês, o preço de vocês, ele está sempre, né, a forma como vocês entendem que é mais apropriada, é baseado no serviço. E isso, tentando simplificar um pouco para o advogado, a gente consegue, você faz o quê? Uma tabela, se separa de maneira simplificada para poder passar um preço rápido pelo nível de complexidade, tem algumas complexidades mapeadas? A gente tem as complexidades mapeadas. Tá. Né? A gente tem, quando a gente cobra para fazer a holding, né, a gente já imputa no valor da holding as taxas de emolumentos. Tá. Então, eu já estou calculado o cartório. Então, você me diz o valor do teu imóvel, e aí que vai variar algumas coisas. Entendi. O cartório vai variar o valor do emolumento dele baseado no valor do imóvel, mas eu não. Eu vou ter que mexer isso aqui só para poder ajustar para manter a mesma quantidade de custo operacional, né, da operação. Tá. Mas eu vou te cobrar o valor dos emolumentos, as taxas que eu tenho, as taxas que o cartório tem, né, dentro de um valor que seja visível. Né? A nossa ideia não é que eu vou chegar lá no dia seguinte e falar, tem mais um boleto para pagar, tem mais um boleto para pagar. Né? Eu acho que esse é o pior dos mundos. Né? E esse, para mim, é um problema que às vezes o advogado tem. Né? Se ele souber, às vezes, entender o custo que ele tem da operação, ele cobra dentro dos honorários dele, dentro ali ele já coloca os valores que vai ter que pagar. Faz bastante sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta caminhando para a reta final. Depois eu vou pedir para você contar um pouquinho do Família Pro, como é que a gente pode ajudar, né? Como é que a Família Pro se posiciona e ajuda o advogado, enfim, como é que vocês estão posicionados no mercado, para quem ficou curioso. Mas seria a parte de posicionamento. Como é que é esse mercado hoje, né? O quanto ele está aquecido, quantas pessoas têm buscado, é um mercado que você precisa vender mais no consultivo ou ele vende no reativo, tem gente procurando. Como é que é o posicionamento para você entrar nesse mercado? Então, assim, você tem um conjunto, você tem uma quantidade muito grande de advogados trabalhando hoje com modelos de holding familiar. Né? Você entrar no Instagram, você vai encontrar um monte de gente se posicionando, explicando a importância disso. Está em alta, holding está em alta. Está em alta, né? Ela tá aparecendo agora no mercado, né? Eu conheço há 30 anos isso, mas assim, nem esperava que eu ia trabalhar com isso. O que a gente tem é mudanças que vão levar você a optar por uma holding familiar. Tá? Por quê? Porque eu tenho um aumento do ITCMD que vai vir para aí. Hoje está em 4, vai para... Desculpa, hoje está em 8, vai para 20.
cara, isso aqui vai impactar. Cara, eu vou abrir um parênteses de TCMD que eu não sabia, que o brasileiro sempre reclama, né, do país, assim, de algumas questões e tal, né, sem entrar muito em polêmicas isso, mas nos Estados Unidos o ITCMD é 40, né, o imposto de transmissão. Imposto de transmissão de bens. 40. Daí, na época acabei fazendo uma rodezinha, organizando um pouquinho, eu fui dar uma estudada e vi que era 4, né, isso muda de estado para estado e tal. Eu falei, caraca, velho, que tamanho de diferença, isso aqui uma hora o bicho vai pegar, né, é o que você tá trazendo agora. Exatamente. Mas isso vai pegar pergunta de leigo, não vi isso, não lembro disso no texto. Com a reforma tributária? Está previsto ou nada a ver? Não, nem precisa. Na Nem verdade, precisa, tá. a definição da aumento da alíquota do TCMD, ela só precisa de uma decisão do Senado. Caraca, então tá mais fácil do que a gente imagina. É muito mais fácil. Ela não precisa passar pelo Congresso. Entendi. O bicho pega, então, hein? O bicho pega. Tá. Então você tem uma parte que, assim, de repente nessa discussão agora do ICMS com os estados, porque baixou, mexeu com as alíquotas de vários dos itens, talvez uma contrapartida do governo fosse aumentar o ITCMD. Porque ninguém vai brigar. Você não vai sair na rua porque o ITCMD aumentou. Você vai sair na rua porque o combustível está mais alto. Só vai descobrir quando for necessário. Você não morreu, né? Sim. A água não está batendo, tá bom. E aí vem o Senado autoriza a aumentar a alíquota. Né? Os estados vão aumentando, porque já que aumentou para 20, eu posso aumentar também. Tem uma gordura aqui. Tem vários projetos em andamento, então a gente não sabe qual que vai vir. Entendi. Só sabe que virá. Então, isso é um dos pontos ali, né? Você bater no aumento do ITCMD, que vai acontecer, e vender a partir disso um projeto de Porque outro. assim, a questão de imposto, né, ela só tende a aumentar. A gente ainda não tem um mecanismo social ou racional para diminuir o imposto. A máquina é inchada. Né? Perfeito. Então, como esse aqui é o ganha-pão, não é muito significativo, você tem o ICMS que é muito mais alto nos estados, mas dá 1%, 2% da arrecadação do estado. Então, se eu aumentar de 8, 4, no Paraná hoje é 4, mas ele é permissível para 8, se aumentar para 20, esses 2% vão virar 5. Já começa a ficar expressivo, né? Não posso expressivo. Não posso mexer nisso aqui, né? Eu pensando. Só para ter uma ideia, a arrecadação do TCMD nesse ano de 2021 foi de 13 bilhões de reais. 12,5 bilhões na arrecadação total. Né? Não colocando, porque não existe TCMD sobre capital estrangeiro. Né? Você não, é só os bens que estão dentro do país. Essa arrecadação, você tem algumas coisas que vão aumentar. Então, você tem os 13 bilhões, que dá, na média, 4% no país. Eu tenho os 5% dos advogados. Então, isso aqui já são 26 bilhões ao ano que as famílias perderam por causa dos processos de inventário. Então, quando você olha fazer holding e aquele dinheiro que iria para o imposto, você está indo para quem está desenvolvendo holding, abaixando e facilitando um monte de processo de gestão, é muito vantajoso para o advogado olhar para esse caminho e falar, isso aqui eu também posso resolver. Bate nessa dor para vender, né? Esse argumento. Exato. Né? É legal. Você tem argumentos também interessantes para o advogado, que é a questão de, cara, você não precisa ficar brigando contencioso. Você está vendendo o serviço que você está recebendo antes. Recebe na frente, né? Recebe na frente. Animal. Essa dica do TCMD, esse assunto ele é muito convidativo, vai longe. A gente já está batendo quase uma hora aqui. Eu fiz uns 20% das perguntas que eu tive anotado para fazer aqui, mas já está animal. Uma última pergunta que eu queria te fazer, que essa é um pouco mais, vamos colocar futurista, dependendo do momento que o advogado está nos ouvindo aqui, nos vendo, ele vai conseguir, talvez já tenha até uma outra definição. Qual pode ser o impacto da reforma tributária nas holdings? Você chegou a pegar bem ali o que está proposto em texto e tal? Porque eu vi algumas coisas ali que dá uma tristeza. Eu não acredito que ela passe, assim, particularmente. Boa. Eu não acredito. Ela vai passar fracionando um monte de coisa. Vai fatiar. É muita negociação. Sim. Qual que é o grande problema da reforma tributária? A gente tem entes federados
demais. Então eu tenho o governo federal, eu tenho os estados e Distrito Federal, eu tenho os municípios discutindo aqui. Não é uma coisa simples para resolver. Sim. Isso vai impactar a arrecadação. Então, você tem hoje, da arrecadação total, acho que o governo federal, se não me engano, é 60% da arrecadação total. Ou seja, os estados e os municípios ficam com 40%. Você tem um gordo de um lado e um magro faminto do outro. Então, assim, essas coisas não se resolvem tão fácil. É a mesma coisa de disputa de arrecadação de CMS entre estados. Ou briga de ISS entre municípios. É mais uma boa e velha briga que vai agora entrar nesse... Eu acho que a reforma tributária é uma das mais difíceis para resolver, porque muita gente com poder discutindo. Ninguém quer ceder, né? A trabalhista é muito mais fácil. Pô, você tem os sindicatos de um lado e o empresariado do outro e o governo querendo fazer o que ele quiser. Você tem uns 2, 3 stakeholders ali, né? Tipo, uns 2, 3 agora não. Assim, as empresas têm muito mais força, o trabalhista não. Então era mais fácil de resolver. Perfeito. Tributária não. Perfeito. Eu te perguntei até isso, porque tinha um fundo de intenção, mas acho que você respondeu com propriedade. Eu vi esses dias um advogado falando sobre a preocupação sobre vou colocar aqui a segurança que as holdings terão após, né, a questão da reforma tributária. E na hora me veio isso em mente, eu tinha feito algumas análises, assim, conversado com outros advogados, que justamente corrobora com o que você está trazendo. Cara, isso, primeiro, não vai passar na íntegra, como está ali, né? Porque se passasse, sim, aí você poderia ficar preocupado, né? Porque tem algumas coisas ali que inviabilizariam, né? Tem que mudar, né? Sim. Bom, aí você tem a parte boa para o advogado, né? O advogado não construir, ele ganha, e não desconstruir, ele também ganha. É verdade, bem lembrado. Mas no frigir dos ovos, que eu achei legal, que é a postura, é assim, né? Não espere para atuar, né? Não fique com medo do que virá. Exato. Porque você sempre tem como você bem colocou aqui, né? De alguma forma ou outra você vai ganhar. Você pode vir a ganhar até mais. Então, as movimentações sempre acontecem. Aqui a gente fica esperando como se fosse assim, sabe? Aquela coisa de, agora ferrou tudo. Tipo a eleição presidencial, um Lula ou Bolsonaro, tanto faz quem está, né, de qualquer lado, não, agora ferrou tudo. Não acontece assim, né? As coisas demoram um pouco mais, né? Então, assim, você tem uma parte interessante que é quando você olha pro que está vindo hoje, né? Então, os cartórios têm a obrigatoriedade de digitalizar os processos. Você já tem uma mudança grande que está vindo. Fato. Assinatura é reconhecimento de firma de forma digital. Cara, outra mudança que está vindo e já foi feita oficialmente, né? Reconhecimento sobre elisão tributária ou elisão fiscal pelo STF. Cara, já te dá mais segurança. Tá? E ao mesmo tempo você tem uma outra coisa que está vindo fortemente todo o período de pandemia, e esse foi meu caso também, né? Porque eu não falei, mas eu fui estudar holding porque eu ia fazer para mim. Né? Não foi porque eu acho que o mercado é legal. Foi um problema, uma dor própria, né? Claro. O que está vindo é pessoas mais jovens procurando fazer uma forma de transição da herança. Ou seja, não é o cara no leito de morte se preocupando. Não é o cara com 60 anos se preocupando. O cara que já com 40, 30 anos, 35 anos já se preocupando. Sim. Que é o momento ideal, né? Mais um momento aí para o advogado atuar também, né? Já se preocupa. Começa agora aquilo que vai ficar mais caro depois, né? Daniel, sensacional. Dá para ficar mais uns 2 dias aqui perguntando para você, a gente bater nesse papo, porque o assunto é muito, muito convidativo. Mas eu pedi para você comentar aqui um pouquinho sobre, né, dar uma mensagem final, como é que o pessoal encontra a Família Pro e o que a Família Pro já pode. Eu vou te colocar aqui, já porque eu sei que você está no momento de construção do negócio ainda, mas o que o advogado que está nos acompanhando, se ele pode entrar em contato com você, o que você pode oferecer, ou se um pouco mais para frente, como é que está isso? Bom, o nosso site é familiapro.com.br, né? Tá bem legal, entrei nele, recomendo, tá bem legal. Obrigado. Tem um cadastro, tem um sistema de contato lá, o advogado pode entrar em contato com a gente, né? Nosso time de consultores pode atender, tirar às vezes algumas dúvidas que eles têm sobre holdings, né? A gente pode montar um modelo de parceria, então o advogado ele pode ser instruído de como que ele apresenta para o cliente e monta uma parceria com a gente. A gente tem um programa para fazer isso. Boa. Porque o que a gente ainda não tem, que é uma pretensão nossa para o futuro, é montar uma plataforma onde a gente pode, de forma direta, resolver a parte operacional do advogado para montar a holding. Né? Perfeito. Então, desde aquilo que eu falei antes da reunião, do tipo, cara, como eu calculo o ITCMD do inventário, como é que eu calculo o custo da holding,
a gente vai ter em algum momento para o advogado uma forma de calcular isso através da nossa plataforma. Né? Ajudar a descascar várias buchas ali que o Exatamente. advogado vai ter tempo para entender. Eu preciso entender, porque olha, a família tem tanto de dinheiro, tem 3 filhos, mais... Dois cachorros para pagar. O sistema de casamento e tal. Eu preciso saber quanto que vai dar isso aqui para cada um deles. Né? Então, você vai computar na ferramenta? A gente vai computar na ferramenta e vai disponibilizar isso para o advogado. Animal. Puta avanço. Legal, Daniel. Obrigado mais uma vez aí pela tua presença, tá? Vou recomendar para você que está nos acompanhando, nos ouvindo aqui. Inclusive, eu adicionei aqui o Daniel lá no LinkedIn. Daniel Ikenaga, com K-E-N-A-G-A. Vou pedir para o pessoal colocar aqui na descrição e também colocar o site do Família Pro. Então, para você que já está acostumado com o nosso podcast, sabe que pode entrar em contato, até porque o Daniel aqui abriu, não escondeu nada, bem aberto, o cara vem do mercado de startup, né, Daniel? Então, exatamente. A gente não esconde nada, né? Porque não é fácil fazer e é melhor, mais fácil fazer em várias mãos, né? Então, se você gostou da conversa, por favor, entre em contato com o Daniel, adiciona ele lá, que certamente essa conversa pode render outros frutos, certo? Esse é aquele momento que eu peço para você que nos acompanha, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário. Eu tenho recebido alguns feedbacks super legais, alguns pedidos, inclusive, de conteúdo via YouTube, via e-mail. Então você pode mandar para o guilherme@treemind.com.br ou para qualquer um da nossa equipe, qualquer canal de comunicação do nosso time aqui, que isso vai chegar até mim e a gente vai ficar bem feliz em saber que esse conteúdo está sendo relevante, está sendo útil para você. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Cara, você manda muito bem, hein?